Fala galera, mais um podcast no ar e hoje um tema muito incrível, um tema que vai abrir os olhos de muitas famílias cristãs, é o tema sobre carnaval. Como devemos nos comportar nesse período e qual é o entendimento correto sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, curte o vídeo, compartilha, manda pro pessoal da tua igreja, o pessoal da igreja precisa escutar isso aqui, combinado? Então roda a vinheta! Bom dia, galera. Agora estamos na parte da manhã, não sei que horas você vai escutar esse podcast. Então, hoje é um dia muito especial pelo tema, que está chegando aí a época do carnaval e nós vamos falar sobre esse assunto. E nós trouxemos um convidado especial. Então, primeiramente, antes de apresentar o convidado, mas vocês já devem estar vendo, eu vou apresentar minha esposa. Amor, dá um oi pra galera. Já me conhece, né? Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês gostem do episódio de hoje. E no nosso bastidor, aquele menino lindo, Biel. Dá um oi pra galera, Biel, de microfone novo, hein? Fala galera, que o Senhor os abençoe nesse podcast, que vocês possam ser muito edificados e bora aprender, galera, tamo junto aí. E o nosso convidado especial, o nosso pastor, né, da nossa igreja, o nosso digníssimo Walter, nosso querido pastor, é o nosso mestre da nossa igreja, um dos pastores lá. Walter, seja bem-vindo. Eu agradeço imensamente o convite de vocês e que Deus abençoe a todos vocês que nos assistem e ouvem. E eu espero ser útil a todos vocês e não fazê-los passar vergonha aqui. Mas eu vou fazer você passar, eu faço passar vergonha. Tenho muito filtro, Walter. Não sei nem como você aceitou esse convite. Eu no seu lugar acho que eu nem aceitaria. Eu aceitei com muita satisfação porque eu amo demais vocês. Que bom. E admiro o trabalho de vocês. E um beijão pro Biel. É isso aí, Biel. Está na campanha Varoa pro Biel. Varoa pro Biel. Olha, Eita. tá na hora, né? Biel, você tá orando por isso, né? Com certeza, gente. Perseverando aí. Deus não proíbe você de namorar não, tá? Beleza, vamos lá. Meninas, se quiser, mas manda currículo pra mim, tá? Não é pra ele não. Vai que ele se empolga na emoção, porque o coração é enganoso. Eu vou avaliar antes primeiro. A gente vai fazer uma triagem. Vamos usar uma máquina de ticket. Boa, Biel. Então, galera, pra começar o tema sobre carnaval, eu já vou começar com um versículo, porque eu acho que todas as condutas, não só do carnaval, mas do cristão, ele tem que se permear pra gente saber o que a gente tá fazendo de errado ou certo. E eu acho que o carnaval, tem muitas famílias que vão falar assim, mas eu não pratico essas coisas. Mas deixa de fazer o correto. E a Bíblia às vezes nos mostra que o errado não é só fazer o errado, é não fazer o correto. Então eu vou começar pelo Gálatas 5, 19 e 21, que fala sobre os frutos da natureza, né, as coisas que a natureza humana produz. Porque tudo que nós vamos falar vai permear sobre aquilo. Então nós vamos lutar com tudo que vai aparecer em relação a isso. Então se no meu comportamento no carnaval traz alguma coisa desse tipo de coisa, eu preciso mudar, eu preciso ter uma renovação da minha mente e me tornar uma nova criatura nesse assunto. Eu vou ler sempre na nova tradução da linguagem de hoje, e uma vez ou outra eu vou deixar King James de cantinho aqui, caso preciso. Então, Gálatas 5, 19 e 21 diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Ou seja, tem mais coisas aí que ele não está nem falando. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E aí, por que a gente fala isso, né, para começar? Porque a nossa ideia de a gente trazer o Walter e falar sobre esse assunto para o povo de Deus é você refletir como é a prática nesse feriado. O crente, pelo que o carnaval nos mostra hoje, ele não deve, ele não comemora, ele não participa de nada relacionado ao carnaval. Os nossos filhos não podem ir para a escola fantasiada. Nós temos uma conduta, o povo de Deus é um povo separado. E aí o que acontece? Muitos cristãos, eu acho que depois o Walter pode falar, mas assim, a Bíblia não fala, né, Walter, sobre o carnaval. Não. A Bíblia não fala. Então, mas a Bíblia dá várias diretrizes e traz algumas festas que, quando você vai para a história, elas influenciaram a chegada do carnaval. Então,
nós não da forma que nós conhecemos o carnaval, você não vai ver lá a Bíblia falando assim, não pratica o carnaval. Mas ele vai falar de festas, de muitas culturas pagãs, de pessoas que não são o povo de Deus, praticando coisas muito de exageros, praticando, e quando você vai para a história, você vê um momento onde realmente o carnaval entra entre as para o cristianismo, por influências de culturas pagãs. E aí, Walter, eu queria saber assim, tipo, logo de cara assim, pensando nas práticas do carnaval, e pensando, né, no Gálatas 5 que a gente falou, e a Bíblia não tendo assim, como que, né, o cristão, pra gente começar, como que seria a crítica, né, a autocrítica ou a reflexão que o cristão tem que fazer na chegada do carnaval? Bom, o carnaval se tornou uma festa popular, correto? Sim. Sim. E ela é bem organizada, portanto existem mentes por trás disto, tá? E onde existem mentes, mentores, existe muita influência. E onde há influência, existem objetivos econômicos, psicológicos e lógico. Quem dirige essas mentes e essas influências? Um ser que nós conhecemos que está no obscuro. Exato. E onde ele quer chegar? Ele quer afastar as pessoas da verdade. Então, o carnaval, ele tem origens pagãs, mas ele também é celebrado por meio de uma falsa religiosidade. Falsa religiosidade. Entendeu? Olha só que interessante. Uma mente maligna. Com certeza. Por trás de toda uma festa que parece ser meramente humana, né? Mas não é. Porque Deus, ele não proíbe você de festejar nada. Nós temos um aniversário de criança, por exemplo. Vocês lidam com crianças. Sim. É uma festa inocente? Até que ponto? Para as crianças. Mas e os adultos que lá estão? Como eles a comemoram? O que eles fazem? Eles podem fazer muitas coisas que estão nessa lista e as que não estão na festa de seus filhos. Exatamente. É isso mesmo. Então, essas ações que a natureza humana produz, elas não estão presentes numa festa de carnaval. Elas podem estar presentes em qualquer momento do nosso dia. A empresa do Caio faz muitas festas infantis. Sim. Né? E não é incomum, enquanto lá os recreadores estão brincando com as crianças, os pais totalmente sem consciência já, porque beberam muito, né? Porque já teve festa que saiu brigas entre pais, né? Numa festa infantil, né? Inocente, digamos assim. Então, essas ações da natureza humana, elas permeiam nosso dia a dia. E aí você para pensar assim, a gente tá falando da festa de aniversário, e você vai em umas festas que você vê a roupa das pessoas, parece que elas estão indo pro carnaval. Você vê os pais. Então, se já numa festa, imagina como é no carnaval. Então, eu vejo muito assim, né, que o carnaval, as pessoas, elas vão para cultuar o próprio corpo, ver como que é a prática do carnaval. Elas são danças sensuais, pouca roupa, fantasias. E aí eu percebo que quando as crianças e as famílias vão querer comemorar o carnaval entre elas, mesmo em casa, tem conotações muito sexuais, muito, muito sensuais, com muita imoralidade, com bebidas. A Bíblia, ela deixa claro que há duas coisas, a falta de pudor e a modéstia. E é incrível que você encontra elementos desta lista, até mesmo em reuniões de festas promovidas por cristãos. Verdade. Cara, e é difícil assim, porque eu percebo que... Vou lhe dar um exemplo depois. E aí eu percebo isso muito real, porque quando a gente está conversando com as pessoas da igreja, tem algumas práticas, alguns locais que essas pessoas frequentam, quando você vai falar, as pessoas falam assim, eu tô com a minha família, eu não tô fazendo nada demais. Não faço mal nenhum. Não faço mal nenhum. Mas é uma régua baixa, né? Aquela fala assim, eu não vou matar, não tô roubando. A régua de Jesus não é essa. A régua de Jesus é buscar a santidade dele. Até porque as pessoas também, a gente sempre fala, né? Não estão guardando o coração. Então, quanto elas estão recebendo conteúdos inconscientes, né, subconscientes, estão absorvendo, e uma hora
esse fruto que Vai está sair. sendo semeado, ele amadurece, ele sai de alguma forma, né? Nós conhecemos o que o apóstolo Paulo profetizou, que nos últimos dias haveriam muitos mestres, e estes seriam escolhidos por pessoas, né, que gostariam de ouvir as suas definições, as suas argumentações. Então, hoje, abrir a voz, ou levantar a voz, abrir a boca para falar de Deus é muito fácil, porque as igrejas abandonaram a verdadeira teologia, a verdadeira doutrina, e as pessoas ouvem o que quer e buscam o que quer. Então, hoje nós temos igrejas que, vou dizer agora uma coisa muito triste, eu não gostaria até de mencionar isso, mas os cultos viraram um carnaval. Viraram um carnaval. Nossa, verdade. O culto, é engraçado, dá até um negócio, mas o culto hoje virou para o ser humano. E quando você vai para o culto, você está indo para cultuar Deus, você está indo para adorá-lo, para se arrepender perante as leis dele. O seu arrependimento é uma forma de você cultuar o único Deus. E você vai para lá para quê? Para resolver seu problema. E para trazer uma satisfação. alimentar a alma, né? As necessidades emocionais. Exato. Esse aspecto do antropomorfismo, ele ficou muito evidenciado a partir do século XVIII. Quando a teologia na Alemanha era ensinada, eu até anotei aqui por Friedrich Schleiermacher, ele viveu entre 1738, século XVIII, Sim. e avançou até 1834, quando ele começou a pregar essa conformidade, essa atualização necessária do Evangelho ao pensamento cotidiano, né, do mundo. E ele foi seguido por outro... Eu gosto muito de fazer mapas mentais quando estou estudando, então eu fiz algumas anotações porque eu achei que poderia ser... Nossa, maravilha! Traz profundidade, então, né? o que acontece? Ele foi seguido por um outro que é Ritschl, Albrecht Ritschl, que viveu em 1822 e 1889, e ele foi um precursor desse movimento que nós chamamos de teologia liberal, e que hoje ele está muito evidente nas igrejas. Infelizmente, ao atingir vários pastores, esses até se afastaram da fé, deixaram de crer na volta de Cristo, em Jesus como Deus, na eternidade, no inferno. O inferno para eles é somente um lugar onde as pessoas vão ser ali espanadas, curadas, para depois voltarem para Deus, porque Deus é muito bonzinho, né? Então, eles julgam mal o termo justiça divina e tudo mal. Basta abandonar uma verdade que na sequência a gente começa a abandonar as outras. Abismo. Eu conheço muitos cristãos que chegam para mim e dizem assim, mas o que tem? Eu sou salvo, Deus me aceitou, Ele me escolheu. E isso não tem problema, isso nos faz irmãos. Natural que sim. Mas se você se apoiar nisto e esquecer as outras coisas, você vai fazer muito mal ao cristianismo. Vai. E as pessoas, às vezes, nos julgam mal quando nós contradizemos essa ideia. Porque eles dizem assim, mas isso daí você está sendo maldoso. Não estou sendo maldoso, eu estou alertando que isso é uma trinca que vai se transformar numa rachadura, numa grande brecha, e depois vai trazer uma ruína. E a consequência grave disso é que você começa a ser liberal com você mesmo, com seus desejos, e a consequência disso para o outro é que você para de fazer aquilo que o outro precisa. Já que você faz aquilo que você quer, você começa a fazer para o outro aquilo que ela quer. Ou seja, o que ela quer não é o arrependimento, você precisa alertar, aí você para de alertar, você começa a passar a mão na cabeça das pessoas. Então, trazer o carnaval, como qualquer outras coisas, para dentro da sua família, é trazer o conformismo e o liberalismo para sua família. E aí você vai pagar um alto preço, né? Vai. Porque você para de fazer as coisas para Deus. A partir do momento que você faz isso que você está falando,
Você está fazendo pelo seu gosto, pela tua emoção. Porque veja bem, Caio, se vocês me permitem, eu não quero ser assim, me intrometer demais. Não, mas você pode se Não, intrometer mas bastante. você tem Eu total não quero liberdade. de forma alguma dominar o programa aqui. Mas nós queremos isso mesmo, nós queremos que você repare no versículo que você leu. A última frase que está lá. Repito o quê? Que já disse, O quê? os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Veja bem, não receberão, isto é, não ingressarão, Exato. não participarão, tá? Do quê? Do reino. Do reino. Então, o reino de Deus, ele é algo que estabelece o quê? Limites, Exato. tá? Já começa que nós temos um rei. Justo. Então, é um governo, É um governo. que estabelece limites, e para você estar dentro desses limites, você tem que observar regras, As leis. as leis. Então, aqueles que dizem que as leis de Deus não existem, se enganam, tá? Porque elas existem. Jesus as resumiu em 2. Olha, imagine você, o quanto você deverá pensar em amar a Deus e ao próximo. Quando? Como? De que Nossa. maneira? Correto? Sim. O que quando eu estiver numa situação, como eu posso amar a Deus nessa situação e ser uma bênção ao meu próximo? Então, você vai estabelecer limites. Por quê? Agora que entra. O cristianismo, ele, como eu coloco aqui, ele não é um rótulo. Ele não pode ser um rótulo. Exato. Porque um rótulo, quando algo é transformado em um rótulo, o que você pensa? Se eu tenho esta xícara aqui e eu quero vender essa xícara, eu tenho que criar um rótulo para ela, um Chamativo. chamariz, Exato. Sim. correto? E quando você quer vender o cristianismo, o que você faz? Você cria Rótulos. rótulos, e nesses rótulos você se perde. Exato. Você deixa de depender do que é clássico, do que é ortodoxo, do que é histórico, Exato. e você então usa as cores do momento. Quais são as cores que estão evidentes? Quais são as palavras, as frases? Qual é o pensamento neurolinguístico que pode ser útil nesse Exato. momento? Que traga positivismo, uma esperança positiva às pessoas para essa vida. Então você rotula o cristianismo com aquilo que de uma certa forma para alcançar as pessoas. Isto é, você transforma o cristianismo, você faz com que ele se conforme Nossa. aos pensamentos desta vida quando você o rotula. E você então transgride as palavras de João, que nós não devemos estar conformados, e as de Paulo, né? Que nós não devemos nos conformar ou não amar, citando João, Paulo e João, as coisas deste mundo. Nossa. Olha só, e tudo isso, interagindo com pessoas que fazem isso na prática, né, que o Walter trouxe, elas estão até bem intencionadas, mas elas já estão no engano. Elas já foram enganadas. Olha a mente e lá atrás. agora elas estão repassando o engano, porque elas trazem um discurso de não, isso atrai pessoas para o reino. Isso é a porta de entrada. É evangelismo. Isso é evangelismo, né? Então nós precisamos ser Cristo em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu não preciso falar, aí as pessoas interpretam errado, né? Eu não preciso falar de Jesus. É só eu ser Jesus. Tudo isso porque ela não quer se posicionar. Ela não quer ser conhecida como cristão. E ela não quer sofrer a rejeição que Cristo avisou que nós sofreríamos. Ela não quer, exato, por ela não querer sofrer isso, o que ela faz? Ela quer que as pessoas falem assim pra ela: nossa, você é cristão, nem parece. Tem cristão que pra isso é um orgulho. Isso é péssimo. Jesus, quando escuta isso, é uma vergonha. Porque as pessoas têm que olhar e falar assim: você é cristão. A pessoa tem que saber. A pessoa tem que saber claramente que você é cristão. Ou seja, você tem que ter uma conduta separada. Então, chegando no carnaval agora, cara, como que é a tua conduta? Vou fazer uma festinha aqui em casa, chamar os 2 amigos, a gente ora uma hora ou outra pra ela ver que a gente é cristão. Não, a gente está falando da farra, porque o que eu percebo muito? Trazendo isso para uma coisa mais minuciosa que você está falando, a gente percebe que os crentes, realmente, a maioria, não vão ficar lá
No de desfile. biquíni, na piscina, Ou desfilando de fantasia. Mas o quê? Vamos fazer uma festança. E tudo com exagero, Vão comida, viajar, doce. A televisão está lá ligada na Bobolixo. Na Bobolixo. Televisão ligada na Bobolixo. Muitas comidas, muitas farras, muitos prazeres. Todo não tem um momento de adoração, não tem nada. E aí, se você parar para pensar, em Colossenses 3,17 diz: e tudo que vocês fizerem ou disserem, ou seja, precisamos fazer e dizer, não só fazer. Façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Então, quando eu tô num feriado desse, vou descansar. Esse papo que o ano só começa depois do carnaval é pro descrente. O crente não tem para começar o ano, já começou no dia 1º, a vida não para. Se Jesus voltar antes, você vai ficar, se você tem esse discurso. Então, o tempo todo eu tenho que ter uma prática. O meu feriado, se eu não vou trabalhar, ele tem que ser para a honra e glória do Senhor. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, tem que ser. Quando eu vou com a minha família, eu estou indo para um interior. Eu vou fazer o que lá? É só prazer? Eu vou descansar. É prazer para você mesmo. O grande propósito, o grande problema das pessoas, e até voltando a uma fala sua, você disse que muitas famílias se reúnem ao redor de uma piscina, não vão vestir biquínis. Porém, Caio, não se esqueça que há igrejas que criaram blocos carnavalescos e que desfilam com é muito o triste. intuito de evangelizar. Muito bem. Quando você olha para as Escrituras Sagradas com respeito, você encontrará pelo menos 7 festas importantes, que eu não vou descrevê-las aqui. Mas vou dizer o seguinte: qual era o alvo de cada festa dessas? Adorar a Deus. Adorar a Deus, mas principalmente o alvo em cada festa é fazer com que cada família voltasse a sua atenção à Torá. Uau, as Escrituras. As Escrituras Sagradas. Correto? Sim. Então, se a palavra de Deus estiver fora desta festa, é carnal. É pagã. Não sobe um cheiro agradável a Deus. Quantas famílias. Todas as vezes que você ler o livro de Êxodo, quando Deus instituiu as festas, Deus diz: isto subirá a mim como um cheiro agradável. Sim. E quando você vê Paulo dizendo o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável a Deus, ele está se referindo a isso. Então, o que é bom? Bom é aquilo que é útil para Deus e que traz benefícios éticos. Porém, nesta ética divina, não está somente a moral, tem que ser uma ética espiritual e moral. Porque hoje as igrejas, eles pregam um Jesus que transforma a pessoa em boazinha, seja bonzinho. Faça boas ações. Faça o bem. Eles negam a deidade ou a divindade de Cristo. Você não ouve pessoas dizendo: Jesus é Deus. Exato. Ele é o juiz, ele é Deus. Eles vão mascarando. Vão mascarando. Então, se você se transformar numa pessoa boazinha e trazer seu dinheirinho para a igreja, está tudo certo. É isso. Faça, viva, não provoque ninguém, não faça mal a ninguém, mas também não leve o evangelho a essa pessoa para que ela não fique brava com você. Sim. Então, o que é isso? A utilidade desta pessoa na igreja não cumpre os objetivos de Deus, que é a palavra perfeito. Exato. Tá? Quando Deus chamou Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Isto é, Abraão, eu estou chamando você, eu o escolhi, eu o elegi, aí está o eleito. Quando Deus elege uma pessoa, ele a elege para uma finalidade. Não é que simplesmente ele te carimbou, você é meu agora. Não, senhor. Você aceita a minha eleição? Sim, mas você é eleito para isso. Quer? Assim nós terminamos a nossa guerra. E você, ao fazer esse trabalho
para ganhar a eternidade como recompensa e salário, porque a Sim. Bíblia fala isso, tá? Se existe salário, existe trabalho, Exato. Não é à que toa. é a palavra servo. Todo mundo vem, dulos, servo por amor. Peraí, meu amigo, romantizando. você se torna servo por amor, mas vamos entender uma coisa, você vai trabalhar nesta terra por amor, sim. Por amor. É trabalhar, você vai se tornar um escravo, que foi comprado, você vai aceitar o preço que Deus pagou. Sim. Tá? Olha aí. E você, como presente, você não vai ganhar uma senzala, você vai ganhar uma eternidade. Então, Isso, que maravilhoso. o que acontece? Amém. O que é útil e que agrada a Deus, porque você cumpre os objetivos de Deus. Se você olhar nessa boa versão da Bíblia King James atualizada, que eu gosto muito, você encontrará os versículos de Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde ele diz que bom, agradável e perfeito. E na nova tradução da linguagem de hoje, que nós usamos para facilitar a leitura, nós encontramos aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu gosto muito também. Então, entendam bem, tudo que nós fazemos, tá, tem que ser útil para Deus, para conduzir o evangelho de maneira clássica, ortodoxa, histórica, porque Pura. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos atualizar o evangelho, porque senão nós temos que reescrever a Bíblia, e não podemos fazer isso porque é pecado. Jesus disse, não, ai daquele que tirar um tio. Exato. Tá? E essa palavra tio é a letra Yod no hebraico, que significa, ela tem um sentido, vamos dizer assim, vou usar um dos sentidos, que é a mão direita de Deus. Olha. A mão poderosa de Deus que sustenta tudo. Se você tirar a menor letra, que é essa, que você não vê a mão direita, mas ela está. A mão direita está sobre nós aqui agora, está Amém. sobre você que está assistindo, está até sobre o Biel lá. Que está procurando a varoa. Que está lá, que está precisando de uma namorada, pelo amor de Deus, ajuda esse rapaz. Então, entendeu? Se a mão direita de Deus não fizer nada por ele, dá um jeito, faça orações. Então, veja só, a mão direita está sobre nós. Se nós tirarmos isso, acabou a vida. Olha. Acabou o evangelho. Exato. E é o que muitos fazem. Não, e você falou sobre as festas, eu vou até antecipar um assunto, quando Amós fala sobre a prática do povo. Era que Amós falava sobre a prática do povo, que ele já falava que não aceitava mais os animais, o tipo de festa. Né? quê? Não, passou a rejeitar essas Passou a rejeitar. ofertas que o povo fazia em nome de Deus, mas na verdade não tinha essa finalidade E as pessoas de não- agradar a Deus e Eles ser não útil. se voltavam para a Torá, eles não se voltavam para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a linguagem educadora dos céus Olha. para os filhos de Deus. E Amós, ele deixa muito claro assim, né? Eu vou até antecipar, porque a gente está falando sobre essas festas, porque tem muita gente que fala assim, né? Mas o povo de Deus comemorava algumas festas. Estraguei assim. o script. Não. Não, A gente não tem script. Aqui, você não me conhece, Walter. Nosso script é o Espírito Santo. O meu script é perdido. Eu venho com 8 folhas, que tem hora que eu não falo nenhuma. Bom, e aí, não, porque é muito engraçado, porque tem gente que eu vejo pegando esse gancho. Ah, mas o povo de Deus comemora. Eu vejo gente falando isso. Aí vai falar de estéreo, enfim, outras práticas. E aí quando você vai ver, assim, realmente, olha, compara as festas dessas pessoas que eles estão falando. É realmente cultuar a Deus, trazer a palavra o tempo todo, arrependimento. Eles iam para cultuar a Deus, assim, ou seja, cultuar a Deus é aceitar as leis de Deus, aceitar as práticas, as exortações. E quando Amós vai falar, é muito bonito que ele fala assim, ó, o Senhor diz ao seu povo, que é Amós 5, 21, 24. Galera, é muito importante vocês lerem isso antes do carnaval, meditem com a família de vocês. Repita a referência, que nem fala Jovem Pan, repita. Amós 5, 21 ao 24. O Senhor diz ao seu povo, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifícios.
nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir músicas de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Olha a palavra justiça. Justiça. De onde vem isso? Sabe o que é justiça? O que é justiça? Justiça significa vida correta, aprovada íntegra, por Deus, que nem Noé. agradável a Deus, como Noé. Como Noé. É uma pessoa em quem Deus olha Sente e deposita confiança. Olha só onde nós estamos chegando. Obediência. Ele é uma pessoa com quem Deus se enamora. Nossa. É isso que quer dizer. Uou. É muito forte. Tá? Quando Deus acha graça numa pessoa, ele se enamora. Eu tenho vontade de chorar. É, E aí eu é acho incrível. que, cara, e aí nós estamos chegando no feriado. Quando Deus olhar para tua casa, ele vai falar o quê? Ele vai falar o que? Amós disse ao povo? Ou ele vai te olhar com justiça? Vai falar, nossa, essa família é justa. Esse é o meu filho amado, né? Essa é uma Que me dá família. alegria. É a família que é honesta, que segue os princípios, ou estão lá numa farra, com bebida ou sem bebida, mas estão lá propagando paganismo. Olha que perigo. Porque o grande erro, muitas pessoas não cometem, mas eles não fazem o certo. Deus às vezes pode olhar para nossa família, no nosso feriado, e falar, ó, eles não são justos. É porque eles não o são feriado, honestos. na verdade, ele é só uma amostra grátis de como é a vida da pessoa, né? Então a gente está falando do carnaval, do feriado, mas vai muito além, né? Uma vida Deixa eu correta. dar um exemplo Nossa. para vocês, se vocês me permitem. Amém, pode falar. Certa vez Moisés estava no Monte Sinai. E então Deus o alertou: desça, porque o povo se corrompeu. Mas como se corrompeu? Eles fizeram um bezerro de ouro. Tá? Mas qual é o crime? De início. Por quê? Quando você pega a primeira letra do alfabeto hebraico, chamada Aleph, ela significa um touro. E como eles estavam no deserto, Moisés sumiu. O monte está lá. Vamos lembrar de Deus aqui. Deus é um touro. Nossa. Então por que nós não fazemos uma imagem de Deus visível para que nós possamos olhar para aquela imagem e nos lembrar dele? Ter a presença dele aqui, visível. Claro, sem problema nosso algum. meio. E eles obrigaram a Arão. Aí, eles fizeram isso. Começou tudo de modo inocente. Mas onde isso terminou? Em orgia. Na listinha que o Caio leu no início das palavras de Paulo aos cristãos da Galácia. Farra, pornografia, imundícia, lascívia. Então, você vê, Deus enviou Moisés para baixo. Olha só, de cima para baixo. Para trazer o quê? A sua graça a um povo que ele já havia escolhido Sim. para uma finalidade, tá? E o resultado qual foi? A destruição de muitos, o inferno para muitos, e a complicação, o cansaço para a vida do líder, que teve que voltar mais 40 dias e 40 noites. Teve todo um retrabalho. E ao quebrar aquelas tábuas ou pedras, tá? A quebra daquelas leis significa o quê? Você disse há pouco, quando você comemora uma festa, você expõe quem você é. A quebra daquelas leis estava mostrando, estava expondo o coração daquelas pessoas. Corações duros que precisavam ser quebrados e não tinha mais conserto. Faça outra, Moisés. E as festas mostram como nós somos, e aí a gente
flexibiliza uma única parte. E Satanás precisa de uma brecha. Uma só. É uma só. E ela pode ser mínima. Um furo. Às vezes, qualquer lugar que você vai frequentar, se você abrir uma brecha, uma pessoa abrir uma brecha, você está colocando, às vezes, como família, nós somos uma família, estamos lá curtindo. Abrir uma brecha pode contaminar todo um povo, toda uma família. Então, o cristão, nós homens, sacerdotes, nós devemos proteger os nossos lares para saber o quanto nós estamos realmente fechando todas as brechas. Eu preciso olhar para minha esposa, para meus filhos, saber se tem brecha para ser fechada. E aí, no carnaval, né, trazendo para o feriado de carnaval, será que a gente fecha essas brechas? A gente vai comemorar com a família assim e deixamos as brechas abertas? Porque só precisou de uma. E olha que final deu. Começou com o bezerro e olha que terminou. Na intenção de agradar a Deus. Na intenção de agradar a Deus, eu termino Uma desagradando. representação de Deus. Representação. E o resultado foi uma representação diabólica. Diabólica. Porque, na verdade, o que o inimigo precisa é que a gente manifeste a nossa natureza humana. Por quê? Porque a palavra lá em Romanos, né, até que o Caio trouxe no roteiro, Romanos 8, fala que nós temos duas naturezas, né? A do Espírito de Deus, Que é Cristo. que é Cristo, Vivendo em nós. e a natureza humana. Então, Tendenciosa ao mundo. há um mundo que busca prazer e autossatisfação. Por quê? Porque Adão, ele não pecou propriamente contra Eva. Ele pecou contra a sua originalidade. Isto é, ele veio da terra. E para a terra voltarás. Então, aí existe duas tendências. Primeiro, a morte, que o levará para debaixo Sim. da terra. E a natureza humana, que o fará sempre voltar-se para a terra. Uou! Entendeu? Sim. Então, ele teria que lutar contra a disposição de Eva. Sim. Porque Eva, ela cometeu um pecado contra a sua originalidade. De onde ela veio? De dentro de Adão. Tá? Ela contaminou a sua origem. E Adão contaminou a sua origem. Nós não conseguimos contaminar Jesus, porque ele venceu a morte, Satanás, e já ressuscitou. Amém. Nós somente venceremos a morte, ressuscitaremos, quando ele voltar. Sim. Correto? Amém, Sim. correto. Então, veja, se nós não contaminamos Cristo, Satanás é muito esperto para que nós contaminemos nossas mentes e a igreja. E aí, com isso, Que forte. né, nós somos guiados, dominados pela mente da natureza humana, que é influenciada pela mente maligna, e o inimigo, né, a Bíblia lá em Romanos 8 diz que a natureza humana ela é inimiga da natureza de Cristo. Olha lá. Por quê? A igreja é Eva. E Cristo é Adão. Exato. E Paulo diz que ele é o segundo Adão. Segundo O Adão. perfeito. Amém. O espiritual. Por isso que aqui também ele fala, por isso vocês têm a obrigação de não viver de acordo com a natureza humana. Então, Justo. é obrigação, não é? Ai, o amor, eu vou viver só pelo amor, porque eu já ouvi pessoas que saem de igrejas porque aqui eu não sinto o amor de Deus, aqui a palavra é muito dura, aqui parece é tudo muito pesado. É explicativo. A obediência, ela é pesada, ela é um processo racional. Vai estudar física, bioquímica. E eu fico pensando assim, vocês falando isso assim, trazendo pra prática, assim, ó, que eu vou até continuando, tem um versículo que é a primeira carta de Tessalonicenses 4:3, tá dizendo assim, o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, ou seja, eu preciso ter uma vida dedicada a Deus. Por que dedicada? Porque sem essa força eu não consigo. Quando Deus criou Eva,
A razão de Deus ter criado Eva, a definição exata é: Deus criou uma mulher para Adão para estar à frente dele. Esse é o termo. À frente dele. Isso é idôneo. Isso é idôneo. Então, Eva estaria sempre se antecipando para ajudá-lo. Ajudá-lo no quê? A ser aquele homem obediente a Deus. Ela estaria sempre disposta a cumprir juntamente com ele o trabalho de Deus sobre a terra, transformar a terra. Que é isso que um bom auxiliar faz. Ele antecipa as necessidades. Ele antecipa. E ele observa coisas que talvez ali existe uma palavra até hoje em dia no seu meio psicológico. Ele ai meu Deus. Proativo. Proativo. Isso. E aí eu fico pensando muito, porque a gente está conversando sobre isso, e é muito engraçado, porque eu não consigo parar de pensar nas famílias que acham que não estão fazendo errado, mas por não estar fazendo certo, elas estão fazendo errado. Aí você me corrige se eu estiver errado. Porque nós estamos falando da natureza humana e da natureza do Espírito Santo, que é Jesus. Para eu fortalecer meu espírito, eu tenho que pagar um preço. A Bíblia fala da sabedoria, que para eu ser sábio, eu preciso pagar um preço. O pagar um preço é eu estar nos locais certos, eu estar com as pessoas corretas, eu ter o meu tempo devocional, eu meditar na palavra dia e noite. A palavra de Deus traz o tempo todo isso. Eu tenho um preço a pagar. É uma dedicação. É obrigatório eu fazer isso para ter o meu espírito forte. Já para deixar a carne forte, a natureza humana, eu não preciso fazer nada. Então, se no meu feriado eu estou na minha casa sem fazer nada, eu não estou me esforçando para fazer nada espiritual, aquele momento já está abrindo brecha para Satanás agir na minha inútil. vida. Já é inútil. É porque você, Caio, não você propriamente, mas nós, o ser humano, a humanidade, ela não compreende a razão, ou pelo menos a raça eleita, né? Ela não compreende a razão de estar em Cristo. Que nós estamos engajados, tá? Ou participamos de um exército missionário. Nós estamos aqui para uma missão divina. Exatamente. Entendeu? Então, Eva, ela de repente esqueceu. Se iludiu com a novidade e esqueceu que deveria, esqueceu da sua missão. E o resultado foi aquele, um desastre. Assim vai ser um desastre na vida daquele que só vai à igreja buscar cura. Bênçãos. Para buscar bênção e cura, você precisa estar na igreja? Não. Vai trabalhar, vai no médico. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Agora, você vai a uma reunião da igreja para quê? Para aprender. Amém. É isso. Opa. Cara, que incrível. Então a gente tá percebendo, né? Essa introdução foi muito rica, eu tô percebendo. Biel, não vai aprontar no carnaval. Foi só a hein? introdução? É. Assim, já fomos um pouco pra parte da festa, mas é que essa introdução, ela permeia muito, eu acho que foi muito importante esse contexto, tudo que a gente tá falando. Porque, Walter, tudo que a gente tá falando, e você falou muita coisa importante, que faz a gente refletir de verdade como nós vamos conduzir não só o carnaval. Nós estamos pegando o gancho do carnaval que está chegando agora. Ei, você sabe quando foi feita a primeira fantasia? Quando foi a primeira fantasia? No Éden. Ah, é? Nossa, amei! Exatamente! Muito bom! Muito bom! Não tinha nem brigado, né? Olha, muito mais antigo do que a gente muito imagina. Antigo, olha lá. Onde surgiu o pecado, Surgiu já entrou o afastamento, E eles já entrou apareceram a perante Deus carnalidade. como? Cobrindo suas partes genitais. Ai, gente. Pelo menos, porque hoje nem isso. Né? Nem isso. Hoje eles pintam. Uma tintinha. Que terrível. Bom, nossa, que incrível, né? E aí eu queria falar agora um pouquinho, se o Walter puder dar uma ajuda pra gente, porque quando a gente estava pesquisando, Walter, eu fiquei muito chocado porque assim, aí você vai conduzir mais na questão teológica, pra eu pra não falar nenhuma besteira, mas eu percebo que quando o carnaval, ele veio muito pela questão, eu vejo gente falando assim, não, o carnaval é uma festa cristã, é uma festa não sei o quê, porque na história ela traz de um jeito que quando o cristianismo vai entrar em Roma, e por influências também da cultura grega, Roma praticava algumas coisas já muito imorais. E quando o cristianismo entra, dá a entender, eu, um pouco leigo da teologia,
que o catolicismo, ele adaptou aquelas festas, relacionando com a quaresma, para criar o carnaval. E aí eles fazem assim, como a quaresma é um período onde eu não faço nada, eu vou ter aí uns 2, 3 dias para pisar na jaca. E aí é tanto com as imoralidades, comida, bebida, era um momento onde eu tenho vontade, eu faço livremente, porque depois eu vou ter a penitência. E aí eles, né, a criação da palavra carnaval, eu peguei uma e eu quero ver se você, né, complementa, estava assim, carnes levale, que significa retirar a carne. Ou seja, eu vou entrar no momento onde eu vou me retirar da carne. Mas, o que eles pegaram, já que eu vou ficar todo aquele tempo sem fazer nada, eu vou ficar totalmente, né, nesse sacrifício, eu vou me permitir viver. Olha que loucura. Que era um sacrifício de tolo, né? Então, não, tem uma passagem que depois eu vou ler. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, realmente assim, essa entrada assim do carnaval que as pessoas falam assim, uma festa cristã, que o catolicismo que trouxe, tá nesse sentido. Como que a gente tem que olhar para esse momento? Então, na verdade, é como eu disse no início. Eu não quero magoar aqui nenhum setor, sim, nenhuma denominação cristã. Mas a palavra católico significa universal. Naquela época, os cristãos, né, na sua universalidade, eles rotularam, volta a palavra, rotularam para alcançar entre o mundo uma imagem para eles queriam ser mais bem aceitos pelas pessoas. Eles não queriam encontrar tantas barreiras, né? E queriam atrair as pessoas para dentro da igreja, porque a igreja foi se tornando, e se tornou claramente, um Estado. E aí entra aquela teologia liberal que você está falando. Justo. Agora, você vê todas essas práticas, elas vêm se desenvolvendo, porque nós fomos nos preocupando mais com a alegria do homem do que com a alegria de Deus. Nós deixamos de viver para Deus, achando que se vivermos para Deus, nós vamos ter uma vida triste na terra. E não é verdade. É o contrário. Tá? Porque você se lembra que Deus deu o Éden ao homem. E só disse, não coma uma só fruta daquela única árvore. Ponto, né? Agora, tudo é seu. Mas nós queremos o pouco. Aquilo que não pode achamos o que a gente mira. Aquele pouquinho é um muito. Existe até uma frase: o menos é muito, é mais. E não é. Tá? Então, o homem, então, se concentrou em si mesmo, se tornou egoísta e tem transformado o evangelho em algo egoísta. Muito bem. Agora, me fugiu da mente, Caio, uma frase que você disse que ia dar sequência ao que eu ia dizer. Mas, assim, o Evangelho, ele tem sido pregado só para satisfazer as necessidades humanas. Muito bem. Mas você se lembra as palavras de João Batista, tá? Aos líderes religiosos da sua época, quando ele os chamou de raça de víboras, que vocês produzam frutos do arrependimento? Vocês pensam que praticando um ritual de batismo, ou de quaresma, ou jogar cinzas na cabeça, ou vestir um pano de saco, vai resolver o seu problema? Vocês pensam que fazer uma campanha na igreja, uma novena, uma corrente de oração, ou então dar o seu dinheiro para o pastor, tá? Ou, sei lá, qualquer coisa, uma barganha qualquer, um escambo qualquer com Deus, você pensa que Deus está a negócio com você? Então, veja bem, então, o que Deus espera não é que você apronte o que quiser, sabendo que depois Deus vai te dar um tempinho. O que Deus vai cobrar de você é, pela vida inteira, frutos do seu verdadeiro arrependimento.
E se você não produzir esses frutos, e esses frutos são para quem? Quando Deus colocou os frutos no Éden, eram todos eles para os homens, para a humanidade, para Adão e Eva e seus descendentes. Mas o homem resolveu comer um fruto que Deus escolheu para si. Esse é meu, você não vai tocar aí. Se você tocar aí, você é um ladrão, você vai morrer. E a palavra morrer significa que você vai ser exilado. Então, Adão e Eva entenderam muito bem o que Deus havia dito. Foi bem claro. Foi bem claro, entendeu? Então, o que acontece? Eles foram lá e pegaram o fruto de Deus. Olha onde eu vou chegar. Nossa. Agora, nós devemos produzir frutos, como ladrões que fomos, nós devemos retribuir a Deus os frutos que nós roubamos dele. Gente, que pesado. Então, nós vivemos para produzir um fruto que Deus, ou palatável a Deus, Sim. que ele possa comer. Ai. Nossa, então e essas ações que a gente produz através da religião não agradam a Deus? Essas festas loucas. O que isso... E assim, até um período, né? Esse período de... muitas pessoas fazem, né? Tem pessoas... Esses dias eu conversava com uma moça que disse: eu estou 40 dias, vou passar 40 dias sem comer doce, porque eu prometi a Deus, né, que eu faria esse sacrifício. Que bom, tá? ela só vai emagrecer. Então, e aí pensa, e aí eu a questionei, eu falei, mas tá, o que você agrega para Deus e para o próximo ficando sem comer doce? Ela pratica soube uma ação responder. egoísta, porque ela não está pensando em Deus, ela está pensando nela. Nela. Porque se você dissesse para Deus: Deus, eu quero colocar nas tuas mãos 40 dias, eu vou meditar nas tuas coisas, eu quero acordar mais cedo, eu quero pegar um bom livro que me leve às escrituras sagradas para consertar minha vida, e eu quero viver o resto da minha vida para o Senhor a partir desses 40 dias. Olha que bom. Mas ela está... não vou comer mais doce. Nem abre a Bíblia nesse período. Deus, por acaso, tem um apetite por brigadeiro? Deus é diabético? Não. E aí, olha que incrível. A gente está falando sobre isso em Mateus 15, 8, 9. Jesus relembra uma passagem de Isaías. E olha que lindo. Deus diz: este povo com a sua boca diz que me respeita. Eu estou falando do povo de Deus, entre aspas. Mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. Que são essas práticas sem sentido nenhum para Deus. Pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Então o povo, olha que perigo. As leis humanas aí, ó, eles deveriam, nas festas, se voltarem para onde? As leis de Deus. As leis de Deus, mas eles ensinam o quê? As leis humanas. As leis humanas. E aí a gente adapta, que entra na teoria, talvez a teologia liberal, que eu pego a palavra, eu atualizo em prol de mim, eu adapto aquilo para mim. E eu crio umas leis, e eu até consigo me embasar de forma errada, tirando totalmente do contexto, provavelmente, porque a Bíblia não vai falha. Então eu adapto. Então o carnaval, as práticas, os sacrifícios de tolo são esses. Você pratica uma semântica egoísta. Egoísta. Onde você, assim, eu vou ficar sem comer doce, eu arranjo um pretexto só para não comer doce. Faço combinado com Deus, mas exatamente, às vezes eu só quero emagrecer. Às vezes não faço nada pro outro. E entre outras coisas que a gente está acostumado a fazer. Então, quando eu estou numa prática, eu me digo cristão, estou lá na igreja, estou servindo, e eu paro um momento desse começo de fevereiro para ter práticas, eu digo que sou de Deus, eu estou falando, ó, eu digo que te respeito, Senhor, mas eu estou lá, numa piscininha, com um copinho aqui, ó, só aqui, e aí toca um pagodinho, eu dou aquela curtida. Cara, eu estou totalmente me contaminando. E aí Deus fala assim: me fala que respeita, vai lá no culto, ora, vai no culto, levanta a mão, e agora está aqui. E da mesma boca não vai sair, da mesma fonte não sai água doce e água amarga. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Satanás. Porque, Caio, quando você diz que vai servir a Deus, seja numa festa ou fora dela, você, ou quando vai a algum lugar, você tem que ter na cabeça o seguinte, como eu dizia há pouco, você tem que ter compreensão da sua missão. E a sua missão, ela lhe dá limites.
Os seus limites estão nos propósitos de Deus, nos objetivos de Deus. Então, você não deve ir a nenhum lugar sem estar preparado para dizer: Senhor, bendito seja o teu nome, eu estou pronto para cumprir os teus propósitos naquele lugar. Me deixe lúcido, me deixe esclarecido, ilumina minha mente, para que eu possa perceber o momento de cumpri-los. Olha. E essa lucidez que Deus dá é o que Satanás quer tirar. Justo, Porque ele cega. Ele cega. É por isso que, né, o funcionário de Eliseu e outras coisas a gente vê na Bíblia falando de tirar as escamas. Tem coisa que Satanás vai colocando que você não consegue enxergar, né? Então, Deus desse século cegou o entendimento. E tudo aquilo que tira a lucidez do homem, né? Tanto a nível de consciência, né? Álcool, bebida, quanto paixões. Quantas paixões? Quando nós estamos Sim. emocionalmente muito alterados, a gente rompe com o nosso pré-frontal, o nosso cérebro, as nossas funções executivas que trabalham com quais objetivos? Tomada de decisão, análise racional, planejamento e estratégia, que é onde o Espírito Santo precisa entrar para me usar. As pessoas na igreja têm o péssimo hábito, e principalmente pregadores, de dizer que você não precisa estudar, que você não precisa usar cérebro. Porém, o cérebro é onde o Espírito trabalha. Exato. Correto? É onde o Espírito de Deus trabalha, ensina, inspira. A partir dali. Até porque o coração é enganoso. Sim. Processos cognitivos. Que o coração é uma palavra poética correspondente à mente. Amém. O Walter trouxe. Vou falar. Não, o Walter trouxe a questão da missão e comparou como um exército. Quando um país está em guerra, o que precisa para que ele vença? Estratégia, objetivos, Conhecer o inimigo. conhecimento. Não é só ir lá lutar. Então, nós deveríamos ter isso e é integral a nossa missão. Eu não posso ter uma missão, hoje a gente vai ter uma missão aqui com essa família. A semana inteira a gente vive de forma automática, de forma descuidada, de forma... Sem intencionalidade. Sem intencionalidade. Então, acho que a questão de você estar em missão em tempo integral é o diferencial de um cristão verdadeiro. E você não pode se alvoroçar para cima do seu inimigo. Você não pode se lançar para cima dele. Dá o passo da fé. O que é isso? Você tem que ter estratégia. O que Deus quer é que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E depois vocês vão ficar livres da imoralidade. A gente já quer ir para frente muitas vezes. E aí você está falando sobre isso, né? Com a psicologia, coitadinha, né? Tem que lembrar da Bíblia, que já estava lá na Bíblia as coisas. Mas quando fala que o coração é enganoso, você fala que a emoção controla e tal. Olha que incrível. Quando eu estou na minha família, eu vou trazer sempre pro carnaval, porque eu era uma pessoa que praticava muitas coisas erradas. Você gostava, né, amor? Eu sempre... eu vim realmente do mundo, fui pra igreja pra ficar com a Cris, e Cristo me pegou. E nessa caminhada, cada ano que passa, assim, cada pregação que passa, sua, do Fausto, agora do Paulinho, né, dos meninos que pregaram, cara, eu tento realmente mudar algum comportamento. E aí eu fico pensando assim, que até pouco tempo atrás, sei lá, vamos colocar uns 4, 5 anos, eu no carnaval ficava lá, a gente ficava lá, numa piscininha, eu nunca curtindo. gostei, mas... A gente ficava lá só com a família comendo, inútil. Tá, você estava fazendo mal a alguém? Não. Mas eu pergunto, você estava fazendo algum bem de Deus Não. a alguém? Você estava em então tá missão? Não. Tá errado. E aí eu queria falar o quê? E aí o que acontece? O meu conforto emocional de eu estar lá com a minha família me cega. E aí quando eu não estudo, quando eu faço o que, né, contrário do que o Walter tá falando, de não estudar, de não fortalecer o meu cérebro, de não fortalecer o meu espírito para combater minha emoção, porque a emoção nada mais é do que o sentimento, a questão da carnal, eu tô lá sem fazer nada, ela domina o espírito. Você tá debaixo de uma mente carnal. Você Carnal. tá praticando carnaval. Eu tô parecendo E aí, então, eu queria entrar nesse assunto. E por estar praticando a natureza humana, uma prática carnal, eu pratico o carnaval, mesmo sem estar no tucu. Porque, na verdade, Caio, para falar sobre carnaval, você não precisa propriamente ficar falando sobre os desfiles, sobre as fantasias. Você tem que falar sobre os princípios que estão sendo roubados, tá? Escondidos, os princípios divinos, tá? Escondidos, tá? Para dar validade, correto? Para dar validade
a uma festa sedutora que vai tentar implantar em você alguma coisa lasciva. E nós sabemos, eu não sei, eu não vou usar o outro termo aqui para que não derrube o seu canal, mas quando você usa, você fica tão preocupado em observar coisas lascivas, você não sabe que esse efeito no seu cérebro é o mesmo do uso de drogas. Você destrói neurônios. Nossa, você se torna, usando as palavras da Cris há pouco, tá? Quando você destrói essa parte frontal do seu cérebro, você não a usa adequadamente, você só fará papel de tolo. De tolo. E assim, quando a pessoa utiliza pouco o pré-frontal, ela vive guiada por uma região cerebral que chama sistema límbico. O sistema límbico, é o sistema que trabalha pela sobrevivência das necessidades básicas. Que é o quê? Comer, descansar, relação sexual, caçar. Então, a pessoa vive de forma instintiva. Isso. E olha que incrível. E aí, voltando pro carnaval, é muito engraçado, né? Deus é muito... cada vez eu vejo assim, realmente Deus é muito inteligente mesmo. Não, porque ele deixou a Bíblia pra gente poder estudar e perceber que a gente tá praticando muitas coisas erradas e a gente não enxerga. Porque, pesquisando na história do carnaval e as festas que influenciavam elas, tinha algumas práticas entre essas festas que eram as mesmas. Então, por exemplo, uma é isso, exagero. Essas práticas das festas eram os exageros. Sejam eles bebida, comida, descanso, prazer, carnal ou não. Ou seja, era inutilidade para o outro e só utilidade para mim. Ou seja, eu já não estou conseguindo amar a Deus e ao próximo. Porque para eu amar a Deus e o próximo, eu morro para mim mesmo. É por egoísmo. Por egoísmo. E a segunda coisa que eu comparei, que é muito engraçado, pelas farras, que tem gente que acha bonitinho, e atenção vocês pais que têm filhos, a prática que eu percebi de todas as festas, Walter, é que essas festas pagãs, tanto, eu estava vendo Sodoma e Gomorra, Babilônia, tinham uma característica delas muito incrível, assim, de negativo, que até hoje acontece. Reis se tornavam escravos, eles tinham momentos onde eles podiam trocar de papéis. Escravos se tornavam reis durante 2-3 dias e poderiam comer do rei até se relacionar com a esposa. Depois olha que absurdo. Deitavam com a esposa. Mulheres podiam ser homens podiam ser mulheres. E o que a gente vive hoje? Eu posso ser o que eu quero. Então, o carnaval abre uma brecha na sua casa para plantar uma semente no teu filho que ele pode ser o que ele quer. Agora, há quantos anos isso vem sendo plantado? Olha a mente que está por trás, olha a estratégia da mente que está por trás. Enquanto o povo de Deus acha que realmente não está acontecendo nada, Satanás é só trupe, estou trabalhando muito, e a gente tem que trabalhar muito, e a gente às vezes fica nesse comodismo. A gente tem que realmente viver uma vida dedicada para combater o mal. A nossa missão é levar as pessoas para Deus e uma dessas estratégias é combater o mal. No domingo, eu disse uma frase. E vou dizer para você que está assistindo aqui. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não zombe de Deus. Aquilo que o homem plantar, disso mesmo colherá. Que forte. E você falou sobre as crianças, eu lembrei de uma mãe que falou assim para mim. A minha filha, uma família cristã, pediu para ver o carnaval. Pediu para ir no bloquinho que vai ter na rua. As amiguinhas vão do condomínio e eu vou levar. E eu falei, mas por quê? Né? Eu gosto de fazer pergunta. Por que você vai levar? Porque, Cris, eu entendo que eu preciso mostrar a vida como ela é. Se eu privar demais a criança, daqui a pouco ela descobre como é o mundo e ela não sabe lidar com ele. Então, ao invés de mandá-la com as amiguinhas, eu vou levá-la. Ela vai comigo, vai ficar um pouquinho. Quer dizer, o mundo assumiu o papel dela, né? Ela entregou o papel dela ao mundo. Seja a mãe da minha filha, né? Em vez de eu ensinar o correto, porque se eu ensino o correto... Ela se tornou a filha da mãe, né? E aí, sabe o que eu vejo muito acontecer? Os adolescentes... não é incomum isso acontecer com mãe de adolescente. A mãe com discurso, sim. Meu filho se revoltou com Deus porque eu obriguei ele
a ir para a igreja, porque eu obriguei ele, eu restringi muita coisa para ele, e agora ele não quer mais saber de Deus. Olha como eles estão cegos. Justo. Quando que ela substituiu a palavra obrigar por ensinar, explicar, sentar junto, amar? Ensine seu filho no caminho que deve andar. Justo. Ensine a viver com o filho. Quantas vezes ela viveu a palavra de Deus com o filho? Então, Ela somente ela não sabe explicar nada, nem a própria fé. Delega para o ministério infantil. Justo. E então o que acontece? É mais fácil. Olha só, eu falei, Deus não gosta disso, não gosta. E se o filho perguntar por quê? Não sei, eu ouvi. é pecado. É pecado. Quer dizer, explique o mal que isso vai suceder. Se você prestar atenção, quando eu estou ensinando na igreja, eu sempre procuro buscar uma palavra, a explicação da palavra e criar um pensamento para que aquilo se torne claro, para chegar a um fim positivo ou negativo. Então, se as pessoas aproveitarem isso, eles saberão explicar aos filhos, aos amigos e até a si mesmos sobre essas coisas. Que são explicações racionais, precisa ser Racionais, entendido. não tem nada de... Mas aí vem o inimigo que é sujo, distorce e fala, olha, não seja tão rígido com seu filho. Não diga não. Não diga não, por O que quê? a serpente falou para Eva? Ele vai se revoltar contra Deus lá na frente. Seja mais flexível. Você vai ser sábio igual Deus, deixa. Né? Então, a gente distorce. Então, a questão a gente precisa... o não pode virar não, nem o sim pode virar não. Né? Se o Sabe não, como o não eu é não, chamo sim esse é sim. cristianismo? Progressista. Progressista. Sem aspecto político, Sim. mas usando o princípio político nesse tipo de teologia. Ele é progressista. E o progressismo é que dá origem ao liberalismo. Olha, que perigo. Não, mas é engraçado você falar isso, porque realmente é muito real, né? Porque só que, assim, os pais eles se perdem porque eles querem realmente trazer o mundo para dentro dos seus lares. Só que eles não ensinam os filhos a lidarem com o mundo. Eles querem colocar os filhos no mundo para eles conhecerem. Quando eles sentam com as crianças. Exato. Quando eles vivem um pequeno grupo familiar, quando os filhos vêm eles servindo as pessoas, você vai lá para... Quando Jesus fala sobre a felicidade, quem vai deixar completamente satisfeito não é as coisas legais do mundo. É Deus te deixa. Quem faz a vontade, quem tem fome e sede de fazer a vontade. Será que os filhos enxergam isso nos pais? Caio, é tão fácil você criar um plano de ensino aos seus filhos. Por exemplo, você pode ter uma semana para preparar isso. Não querendo usar o seu programa para fazer propaganda de uma editora, a CPAD, Casa Publicadoras Assembleias de Deus. Eles têm vários livrinhos de escola dominical que servem para... são de séries infantis, juvenis, adultos. E se você comprar o livro do professor e do aluno, você pode, durante a semana, estar lendo uma liçãozinha por dia e se preparando para sentar com seu filho em algum momento, tá? Para explicar aquilo, os perigos da vida, as bênçãos de Deus. Mas nós nunca encontramos tempo para nada. Mas temos tempo para assistir uma porcaria de um futebol. Estou fugindo disso, hein? Estou aprendendo. Um BBB que é uma coisa nojenta, me desculpe. Asquerosa. Reportagens dessas emissoras abertas que tem um viés distorcido, só ideológico. Então, nós temos tempo para essas coisas, tá? Poxa, sabe, depois que você come, você tem uma saúde boa, você não vai querer dormir, você vai poder ler alguma coisa, anotar, aprender a estudar, a sua mente vai melhorar, você vai se tornar mais inteligente, o seu filho vai perceber que você se interessa por ele, que você o ama, que você cuida dele. É lógico que isso nós não podemos encontrar 100% de aproveitamento em tudo isso, mas muitas crianças seriam salvas por meio de seus pais, caso esses fizessem um sacrifício, se revestissem não de fantasias de pais, mas de Cristo. Da armadura do cristão. Elas não precisariam dar uma volta no mundo na adolescência para lá, sofrer uma série de consequências para depois voltar. Para quê?
né? Não volta mais. Muitos não voltam. A maioria não volta. Né? E aí o Walter falou um ponto que não é difícil ministrar o coração das crianças. É trabalhoso. Ontem, nós estávamos essa semana, na verdade, nós fizemos uma colônia, um programa de férias. Olha a mente. Uma bênção, viu? Foi muito legal. Eu chamei a equipe de recreadores, os tios que estavam, eu falei assim, eu gostaria... A gente tem as musiquinhas infantis, cristãs, né, que estão lá, mas eu falei, vamos ensinar uma música de adulto para eles, para que eles saiam daqui cantando um trechinho? E Você aí, pensa que cachaça é água? Já pensou? Isso aí. É bom explicar, né? Vai que pega errado em casa, né? Então era um trechinho de uma música, né, de adulto, porque eu falei, a gente não pode subestimar as crianças, vamos ensinar um trechinho de uma música nova. E aí eu falei, o que a gente vai fazer? Em cada momento livre, a gente vai cantar com as crianças essa música, que é aquela que ruge ao leão. Só esse trechinho. E eles começaram a fazer isso. Que legal. O que aconteceu? Todas as crianças decoraram o trechinho que eu quis que elas decorassem. E é assim que o mundo também faz. A gente cria um objetivo, cria uma estratégia, né? Persevera naquele conteúdo, repete, e as crianças internalizam, porque memorizar, armazenar é internalizar. Pronto. E aí ela começa a declarar, a estratégia está montada. Então, os filhos de Deus fazem pouco isso. O mundo, os professores fazem reunião. O que nós vamos semear aqui nos alunos esse ano, nesse grupo? Os pais fazem reunião para saber o que vão E ao longo dos anos, eles estão dentro de uma estratégia organizada para doutrinar as crianças. E os pais não tem tempo, não tem energia, não sabe fazer, eu tenho vergonha. O pai deixa para a mãe fala, eu não faço porque o pai não faz. E moral disso, o mundo está ensinando as nossas crianças. Você sabe qual é a estratégia de Deus para o povo dele aprender as Escrituras? Qual é a estratégia? Veja bem, toda semana o povo deveria ler, vamos supor, de Gênesis 1 até Gênesis 6, por exemplo, e alguns versículos dentro do capítulo 6, naquela semana. Então, quando eles fossem ao encontro, alguém ia destacar alguma coisa dentro desse texto. Na outra semana, eles iriam ler Gênesis 7 até 9, só um exemplo. Sim. Então, durante um ano, eles iriam ler todos os 5 livros da Bíblia, ouvir uma lição sobre cada texto, cada porção, e na mesma reunião eles leriam uma porção dos profetas e dos salmos, tá? É o que aconteceu com Jesus. Então, Jesus abriu nas Escrituras, lembra lá em Lucas, e ele leu um texto de Isaías. Por quê? O Pentateuco, alguém já havia explicado alguma coisa, ou do livro de Êxodo, ou Deuteronômio, e a Jesus foi dado a incumbência de ler alguma coisa sobre os profetas, e ele leu, e ele conferiu aquilo a ele. Correto? Correto. O Espírito de Deus me escolheu para Sim. Olha só, me elegeu para a finalidade. Então, para que Deus escolheu você como pai? Certo? E nós estamos na igreja, aí todo mundo fica esperando uma palavra de bênção, uma palavra profética. Sabe, nós tínhamos que pegar a Bíblia e de capa a capa. Entendeu? Exatamente. E aprender. Sabe por que o povo não aprende a Bíblia? Porque não existe a estratégia que você falou agora. Sabe por que a educação em casa falha? Porque não há estratégia. Não tem. Nós precisamos urgentemente, dentro da igreja, criar uma estratégia ou um ministério para a educação dos pais. E é engraçado, porque eu estava comentando com a Cris, porque se no lugar de Deus fosse os pais de hoje criando o mundo, primeira criação é seus filhos, e aí Deus ia perguntar para os filhos, o que você quer que cria primeiro? Porque hoje os pais não vêm com as leis de Deus. Eles querem saber o que os filhos querem. Porque é muito mais cômodo, Cria menos uma colônia conflito. de férias.
É uma coisa muito fácil. E é muito superficial, Manda assim. uns 300 Caio, 300 Cris para cuidar dos nossos filhos. É assim. A gente vê a forma como as crianças respondem da Bíblia, a forma Oração, como não teve sabem. tem algumas crianças que se destacam, né? É. Mas tem outras que não E a sabem grande maioria o não básico. sabe, passa vergonha. Então, assim, o quanto os pais não estão realmente estabelecendo nenhum tipo de metodologia de aprendizado para eles, consequentemente, os filhos. E o educar o filho, uma coisa que você está falando é muito sério. Esse livro chamado Bíblia, ele te orienta o tempo todo, porque é Deus falando com seus filhos. O processo pedagógico de pai com filho, se você ler aqui como pai o intuito de ensinar teu filho, qualquer parte que tu pegar, tu vai tirar um ensinamento para você falar pro seu filho. E é simples, viu, Caio? O que Deus pede para o homem é simples, tá? Mesmo a Bíblia tendo 613 mandamentos, as pessoas vão assim, poxa, mas quem é que vai cumprir? Você cumpre. Compre. Porque o que você precisa aprender? O que esses 613 mandamentos dizem? Onde eles são aplicados? Você tem que setorizar esses mandamentos. Sim. Então, família, educação, Exato. trabalho, vida espiritual, santidade. Então, quando você aprende cada área em que eles estão colocados, você vai saber como agir. Vai. Exato. Porque tudo que a gente vive na prática está atrelado a um princípio, a uma lei. Você pode falhar, mas vai saber Sim. como agir. Mas existe o caminho. E aí né? voltamos um pouquinho do que a gente falou no começo. As pessoas agem mal, acham que é difícil porque não se alimentam do que é correto. O alimento que eles vão buscar é outro. Às vezes é uma oração da irmã. Eu quero alguma coisa, realmente uma cura. Eu não pago nenhum preço. E Deus está falando o tempo todo para você assim, ó, não importa mais nada. Só importa a salvação. Às vezes eu pergunto se as pessoas hoje, muitos cristãos hoje, não generalizando, se de fato eles ainda têm cérebro. É verdade. Porque estimula. Porque assim, o cérebro trabalha com neuroplasticidade. Então, o cérebro é plástico. Ele funciona conforme você estica ele. Sim. Se você não usa, ele atrofia. Ele fica rígido. E aí pensa algo rígido, algo duro, algo que não permeia mais as coisas. Sim. E vai chegar um tempo em que você vai querer usar e você vai ficar tremendo sozinho. É. Parkinson. É. É verdade. Inclusive, assim, lá na neuro a gente já fala sobre reserva cognitiva. As pessoas que leem, elas têm é como se fosse um estoque de neurônio. Mesmo que ela adquira um Alzheimer, por exemplo, ela... Eu falei Parkinson, mas o Alzheimer. É, esquecimento, é esquecimento. É o Alzheimer mesmo. mas, por exemplo, é como se fosse assim, ó, acabou meu neurônio, eu vou lá na minha reserva, busco mais. Porque eu estimulei, eu semeei, agora eu tenho. Agora, a gente que não estimula vai, inclusive, ter demências mais rápidas. Claro, eu estou salvando casos clínicos, né? De pessoas que realmente têm uma... Sim. Mas até quem tem O diagnóstico. predisposição pode tardiar, né? Todo esse processo. Às vezes lesão, tem outras questões. Mas a gente não estimula e por isso quando a gente precisa, a gente não tem. E não é só a gente que padece. Porque as pessoas ao nosso redor que precisariam desse conhecimento deixam de receber também. Então acaba que eu vou responder por aquilo que eu deixei de receber para mim e deixei de dar para o próximo. Porque no mundo cristão, né, na igreja, você vai sempre estar no meio. Eu preciso ter meus líderes, eu preciso estar ensinando alguém, eu preciso estar nesse meio campo. Já que eu, uma hora, paro de receber, eu paro de dar. Você para. A fonte Bíblia é seca. clara, vocês já deveriam ser mestres. O tempo todo ela está falando, você Exatamente. tem a capacidade para ensinar. Entendeu? Agora, quando você deixa de ensinar, quem vai ensinar você? Um mundo decaído e perverso. E aí entra essas folias, essas farras, entendeu? Esses exageros, né? E eles vão dizer, isso é prazer. Exato. E realmente vai dar um prazer no seu cérebro. Vai. O mal, ele é bem esperto. Lógico, Ele vai você vai satisfazer, não é só o seu cérebro, você vai satisfazer algo que Deus quer que você não satisfaça. Que você mate. A carne. Carne. Deus fala mate e você alimenta e o mundo pra, tá, ó, você alimenta para ela te ganhar empodera força. cada vez mais, né? É. A carne, o que vale a carne vale.
Carnivale. Nossa. Nossa. Então, olha que engraçado. Tudo que nós estamos falando realmente gira em torno da carne, que é o carnaval. Gira em torno da natureza humana. É lógico. Não tem como não falar. Não E tem. aí, né, fala, né, Romanos 8,6 você falou naquele começo, mas mostra bem assim, né, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Então a tua vida, não só o carnaval, mas tudo que é natureza humana carnal, você vai morrer espiritualmente. Você deixa de fazer tanto a parte espiritual que a carne vai dominá-la. E quando você for ver, você só foi apenas um simpatizante, você só passou pela terra como um simpatizante de Jesus, mas você jamais foi um discípulo Você não dele. ingressou no Você não reino. ingressou né? no reino. Justo. E o que é morrer espiritualmente? É se exilar Sim. do mundo espiritual, do reino. Sim. Você não quer ficar dentro dos limites de Deus. Você diz, não, é muito pouco para mim. Eu quero a porta larga, o caminho largo. Exato. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. E aí a paz você Os falou dois têm mora. salário, né? É. Como o Walter falou. É o salário. Então, quando eu me dedico, a paz verdadeira não é fazer a minha vontade. Eu tô em paz esses dias. Divorciei e agora eu tô em paz. Não sei o que, eu tô em paz. Eu tô numa festa agora, eu tô curtindo a vida, eu tô em paz. Não. A paz é, eu paro, eu deixo Deus agir no meu coração. Eu começo agora a viver o que Deus tem pra mim. E eu percebo que, na verdade, a paz é ele vencer a natureza humana. E que a luta que eu tenho interna de natureza humana, natureza, né, do espírito. E essa guerra é muito grande. Quando eu cedo à vontade de Deus, eu paro de guerrear. Eu permito que Deus haja no meu coração e eu aceito as leis dele. Em outras palavras, paz significa cessação de guerra. Aí, ó. E você entra em acordo com Deus. Você aceita a sua soberania, sua superioridade, seu senhorio. Como o Japão aceitou, naquele navio de guerra, um termo de paz com os aliados. Você cede. Você cede, correto? E nós vemos o Japão hoje muito ocidentalizado. E não perdeu suas raízes. E olha o poder da sua economia. Correto? Sim. Porque ele preserva isso. Agora, nós ficamos o tempo todo correndo atrás de anarquias. A gente se preocupa muito com os nossos direitos, né? E esquece dos deveres cristãos. Me responda uma coisa. Quais são os maiores ganhadores dos prêmios Nobel, se não judeus? Judeus. Eu tenho uma lista que, se eu der a você, você vai ficar impressionado. Tá? Mas por que eles ganham? Porque desde os 5 anos, eles começam a aprender a Bíblia. Sabe que livro que eles estudam na Bíblia aos 5 anos? Levítico. Nossa, Tem cristão que nunca abriu o Levítico. que nunca leu. É chato. Ô, Walter, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Porque, assim, eu vejo, quando a gente falou dessa guerra, quando a carne começa a militar contra o espírito, e aí tem esse processo que Deus nos orienta, que a natureza humana cede, morre para si, para viver para Cristo. Sim. E aí vem a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. E existe uma paz falsa, uma falsa paz também, que eu vejo algumas pessoas, quando entraram nesse processo, estavam no caminho de Deus, mas negociaram, flertaram com a serpente, relativizaram alguns pontos, negociaram, entraram para militar. A carne começou, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas isso aqui eu não concordo, mas não é bem assim. E aí o que aconteceu? Ela se afastou da verdade e resolveu se posicionar no erro. Essa pessoa, depois que ela se posicionou no erro, ela falou assim para mim uma vez, e não foi só uma, tá? Algumas pessoas. Agora eu estou em paz. Agora a minha aflição cessou. Eu estou muito melhor do que eu estava quando eu estava na igreja. Agora eu me encontrei. E essa paz carnal, essa saciedade que essa pessoa teve de ter vencido, o pecado a dominou. Sim.
Então, mas a paz ela cedeu pro pecado. Ela cedeu para o pecado. Então, E como Você- que é essa satisfação que você a tomou? pode se lembrar da parábola do semeador. Uau. Ali explica tudo, como você se afasta, né? Você recebe a palavra, a alegria e tal, depois, por algumas razões, você se afasta. Agora, Deus, Ele oferece a você o quê? Não é um sentimento. Ele oferece um acordo, um documento. Por isso que nós chamamos testamento. Nossa. Uau. Nós temos o Velho Pacto, ou o Velho Testamento, a Velha Aliança. E temos o Novo Pacto, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, a Nova Aliança é um pacto, é um documento em que você assina e promete andar no Espírito. E no Velho Pacto, você assinava e prometia andar sobre as leis. Correto? Sim. Então, por isso que Jesus resumiu em duas, porque o Espírito, quando você conhece as leis e entende as leis, você sabe como amar a Deus e ao próximo. Ele vai te levar a andar sobre as leis. Muito bem. Então, Deus não te promete um sentimento, Ele te dá um pacto. E aí você examina, estuda, vê, é isso que eu quero. Por isso que a conversão, ela é imediata. Sim ou não? Ela Quero não ou é não paulatina. Sim. Tá? Porque a paulatina fica buscando sentimentos e não a racionalidade, a compreensão. Ela não faz uma avaliação da sua vida. Muito bem. Então, quando você absorve, você retém esse contrato, tá? E você vê que ele é bom para a sua vida, então você vai ter o sentimento correto. O sentimento correto. Vem Tá. depois. Vem depois. Justo. O grande problema é que as pessoas muitas vezes se convencem de que Deus é bom, mas não têm a experiência com a bondade de Deus. Por quê? Você, constantemente, Cris, você enfrenta alguns desafios na vida. Pessoas difíceis, pessoas fáceis. E para ambas, você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que ser um instrumento de Deus para elas. Mas as pessoas egoístas só querem que os outros, inclusive Deus, lhes façam o bem. Elas querem o sentimento de bem-estar. Ela quer o sentimento dos outros para ela. Ela é o centro do mundo. Agora eu estou bem. Mentira. Você é uma egoísta, orgulhosa porque não vai interesseira. falar o que Exato. E por isso você não tem a vida verdadeira. Você não sabe definir a paz verdadeira de uma paz falsa. É isso. Ela distorce a paz, mas a paz que ela diz ter, Ela sabe está qual é a paz? mentindo. É a paz com o mal. Ela parou de guerrear. Porque se Ela quando deu as mãos pro mal. ela não, então, numa guerra, quando eu tenho paz, eu tenho um duelo. Eu escolho o lado que eu quero viver. Aqui eu tenho a racionalidade, que é a palavra de Deus, é Deus, o que Ele tem pra mim. Aqui é a minha carne. Ela tá tendo paz com a carne. Com a Você carne. pode ter paz numa planície ou pensar ter paz num buraco. Sim, Exato. sim. Ó, aqui nesse buraco agora eu estou segura. É. Olha aqui. Até que alguém buraco. joga uma pá de terra em cima de você. Nossa, Walter, perfeito. É isso. A paz é o que eu tô, com quem eu vou me aliar. E Não. olha que o inimigo te oferece, né? Porque ele te faz ir pro buraco Faz. e te dá uma falsa sensação de bem-estar. Por quê? Satanás, ele age diferente de Deus. Exato. Deus fará com que você pense. O diabo não quer que você pense. Por isso, o diabo cega nossa mente. Companheiro. Ele quer que você sinta. Não pode pensar, né? Você entendeu? Então, olha bem, ele cega o seu entendimento e você parte para o sentimento. Você já viu pessoas entrando na igreja e falando assim, o culto hoje foi maravilhoso, eu senti. Aí você pergunta, o que você aprendeu? Não, eu senti. Deus é bom, eu aprendi que Deus é bom. Ele volta aos mesmos padrões, jargões. Olha que loucura, uma pessoa cega, que não tem uma deficiência visual, ela vive só pelo sensorial
por aquilo, por outras coisas que ela sente. Inclusive, ela se torna mais intuitiva do que uma pessoa que tem visão. E é isso o que o carnaval faz. Ela te cega para a verdade e te faz viver pelas inclinações humanas. Sim, Uau. olha aí o carnaval aí. É isso. A tática do carnaval é essa. E aí, pensando na tática do carnaval, falando que o Walter disse que o Satanás trabalha diante de Deus, é muito louco, né? Porque Deus, ele tem a eternidade pra você, que é algo incrível. Se você for lá ler, é muito lindo, né? A descrição, não sei, emociona só de pensar que você pode estar lá um dia. Nossa. Caio, pega uma criança, coloca uma imagem de uma mulher nua e uma bola. Qual ele vai escolher? A bola. A bola. Agora, pega um adulto. Vai na mulher. E é isso, porque Satanás, o local para Deus, assim, a eternidade final é muito incrível. Só que para eu chegar na eternidade, as leis me protegem para chegar até lá. Então as pessoas acham que as leis de Deus, elas são privativas, né? Elas não são, elas são protetoras. Elas me protegem para me chegar até a eternidade. Satanás faz o contrário. Como o final, que é onde ele vai levar a gente, se a gente ceder, é péssimo, o caminho até lá é prazeroso. Ele quer que a gente curta o caminho. Exato. Não Escute o bem. final. E o carnaval é isso? Escute bem. Vocês já leram. A letra mata. E o espírito vivifica. Não. A letra, ela tem por finalidade matar você. Isto é, conduzir o seu ego ao lugar devido. E o espírito, uma vez que o seu ego foi enterrado, o Espírito Santo tem a finalidade de ressuscitar você em Cristo, para que o seu ego se submeta a Ele. Aí. Nesta Olha a vida. distorção que as pessoas usam esse trecho. Ó, exato. Da letra mata, no sentido de você não ser uma pessoa da lei. Do Velho Testamento. Velho Que não Testamento. pode estudar essas Mentira, coisas. Olha mentira. que louco. Gente, cara, Biel, quanto tempo tem aí, Biel? Fala pra nós. 1h30. Cê é louco, conteúdo demais. Biel, você tá gostando, Biel? Bastante. Biel, se eu ver você pulando no carnaval, você vai ver só, viu? Eu vou pular o carnaval. Não pode assistir também, Não né? pode assistir. Não é que não pode, né? Porque você vai contemplar o pecado, assistir. Será que eu falei demais aqui? Não, foi muito bom. Não, gente, falou. eu acho que assim, a gente trouxe o carnaval como tema, mas eu acho que, embora o nosso tema vai ser carnaval, nós aqui, eu acho que gostaríamos que vocês pensassem nas práticas da família de vocês. Qualquer festa que você vai fazer, é um ano novo, é um aniversário, é um encontro de família. Encontro de amigos. Nós tratamos de princípios. Exato, Deus está no centro? Essa é a grande preocupação nossa. Até encontros da igreja entre irmãos, muitas vezes perde Vira um totalmente carnaval. o objetivo. As pessoas começam a falar besteira, fazer piadinha. Tanto é verdade que no próprio mundo, as pessoas, quando olham para uma confusão, falam: que carnaval é esse? Olha aí, exato. Eles mesmos se baderna. acusam. Carnaval é baderna. A baderna, a desordem. A desordem. Desordem. Carnaval pode tudo. É uma loucura. Meus queridos, eu acho que perto de encerrar, a gente espera que vocês tenham entendido o contexto, as reflexões. Falamos mais do carnaval, mas que está chegando o feriado. Mas que isso aqui leve vocês a refletirem na prática da família de vocês. A conduta, a busca, a nova criatura na sua família. Cada vez mais vocês deixarem a natureza humana de lado. Fortaleçam o espírito. Porque nós estamos falando de família e Satanás vem atacar as famílias. Satanás vem colocar vocês, os seus filhos, numas escolinhas que vai ter baile. Você, com dó, põe a fantasia na mochila. E aí fala para não tirar foto, para não mostrar pro irmão da igreja, que eu sei que funciona assim. Então não façam isso. Tenham a prática, expliquem para os filhos de vocês. Mostrem a palavra, meditem juntos. Eu acho que foi um conteúdo assim riquíssimo. Não só pro carnaval, mas que a gente possa realmente a cada dia mais ser semelhante a Cristo, né? Procurar ser agradável, perfeito, que Deus olhe pra gente e fale, ó, justo, honesto. Ele quer atingir meus objetivos. Sim. Voltam alguma consideração final assim? Não, eu só tenho que agradecer. Peço desculpas se eu falei demasiadamente. E eu desejo a todos vocês que nos assistiram que vocês pensem bem em tudo aquilo que nós falamos, em termos na apresentação dos princípios, tá?
E nós não ficamos muito presos a fatos históricos ou datas, mas aos princípios. E que Deus abençoe muito suas famílias. E Cris, Caio, Biel, muito obrigado, viu, por ter me convidado. Eu admiro o programa de vocês. Eu assisto toda semana. E mando lá. E passo o link pro pessoal assistir. Eu fico lá de olho. Se você não mandar, eu falo assim, deu ruim. Ih, Caio, falamos besteira. E eu às vezes eu me empolgo, né? Amor, alguma consideração? Não, mais agradecer a visita do Walter, realmente, porque Pra mim é um prazer. A gente sempre menciona, né, os nossos pais espirituais. O Walter, eu tô dentro... Eu amo você, Cris, como uma filha. Ai, eu te amo, meu segundo papai. Então, o Walter, ele ministra sobre a minha vida, sobre a minha família desde sempre, né? Então, tudo que hoje eu sei, eu sou, Deus usou muito a vida, o ministério do Walter, a Denise também, nos abençoa muito a nossa família, em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Eu não posso deixar de honrar a vida de vocês espírito, né? Publicamente. E te agradecer, Walter. Obrigada mesmo. Legal, né? Emocionante estar com o Valtão. É muito Biel, alguma consideração? Quer fazer alguma pergunta, Biel? Gente, que honra estar aqui, poder participar de tudo isso, poder estar gravando, né? Só tenho a agradecer a vocês, né? Primeiramente agradecer ao Senhor, porque Ele tem permitido que muitas coisas sejam feitas, né? No nosso meio da nossa igreja. Agradecer a vocês por confiarem, né, no que eu tinha capacidade de fazer aqui tecnicamente, e também agradecer ao nosso pastor, né, que é muito amado por nós, que trouxe pra gente hoje um riquíssimo conteúdo que vai agregar muito nas nossas vidas, né, e só agradecer, gente, uma honra tremenda estar aqui hoje, viu? Ah, que legal, Biel. Galera, então é isso. Poxa, Valtão, obrigado mesmo pelo convite, a gente ficou muito feliz. Eu tava bem ansioso pra ter você aqui. Galera, não deixe de compartilhar. Compartilhe mesmo com o pessoal da Hebron. Curte, se você não gostou, curte também, só pra dar uma moral, assim. Às vezes você gosta da gente, mas não gostou do conteúdo, curte também. Não tem problema, né? E é muito importante colocar comentários. Coloca os comentários também. Compartilha, gente. Eu acho que o povo de Deus não pode ficar sem informação. Vamos usar as redes, a mídia, em prol do reino. Então vamos nos fortalecer como corpo de Cristo. Nós somos um único corpo. Então você que realmente segue a Cristo, está decidido, né? Decidiu viver uma vida dedicada a Ele, compartilhe e nos ajude, e que a gente possa se fortalecer e guerrear contra o mal o tempo todo, né? O carnaval está chegando, não vamos ceder às pressões, não vamos ceder, vamos nos posicionar, porque nós temos um Deus justo, nosso juiz, o nosso rei está com a gente. Então, mesmo que outras pessoas possam nos falar mal algumas coisas, sofreremos algumas perseguições, Jesus já falou, mas por Ele vale tudo, porque Ele está cuidando de nós. Amém? Amém. Galera, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!